o crescimento é produto da vida. Eu vou repetir: o crescimento é produto da vida. O crescimento na esfera biológica, desde a concepção, é necessário que este embrião ele tenha o quê? Para que ele se desenvolva e cresça e chegue ao ponto do nascimento. Depois do nascimento, para que ele continue crescendo, é necessário que tenha o quê? Vida. Mas eu vou até fazer uma simbologia aqui agora. O cabelo parou de crescer em certa parte. Por quê? Porque não há a vida na célula do couro cabeludo ou das raízes capilares. Para quê? Para que continue crescendo. Nós precisamos entender que o produto do crescimento é a vida. Pastor, olha, não há mais crescimento espiritual na minha vida, em mim. Então está faltando vida. Na área familiar, para que o casamento continue crescendo. E casamento cresce, pastor? Claro, irmãos. Claro. Quando é que o casamento morre? Quando ele perde a vida. A vida é a essência da existência. O que é a vida do casamento? A cumplicidade. O que é a vida do casamento? O amor. O que é a vida do casamento? O entendimento. O que é a vida do casamento? A compreensão. A partir do momento que passa de existir, deixa de existir estes ingredientes, automaticamente são sintomas de que há uma enfermidade que vai levar à morte. O comércio. O que é necessário para o comércio morrer? Coloca o comércio lá e não reponha os produtos que você comercializa. Se você comercializa um produto, a vida daquele comércio está na onde? No produto que você comercializa. Se não há vida no seu atendimento, o cliente vai quantas vezes lá? Vai uma só e não volta mais. Tudo depende da vida. E quando eu estou falando da vida, eu estou sendo bem extensivo na expressão da palavra, em todos os segmentos. Para você ser um bom profissional, se você for um corongo, um morto, vai ter condições de ser um bom profissional? Pode ser que passou a dona até não falou, mas em algumas vezes alguns profissionais que trabalhou com ele pensou, e chegou o camarada e viu o camarada da forma que ele estava. Mas cara, você está morto. Porque até na nossa questão profissional, no desenvolvimento da nossa vida profissional, se você não tiver vida naquilo que você faz, e o que gera vida? É entusiasmo. O que você gera vida? É amor naquilo que você faz. Automaticamente você vai ser um profissional que nunca vai crescer. Nunca vai crescer. Não haverá crescimento.
Quando nós olhamos para o lado acadêmico, se o aluno não tiver vida, ele vai ter condições, aí sim, está melhorando. Ele vai ter condições de obter resultados e ter uma possibilidade de ter nota para passar de ano ou para sair com um canudo, mas sabendo aquilo que ele vai exercer. Tudo é preciso ter vida. O que é que dá vida para aquele relógio? O que é que dá vida para aquele relógio? Até relógio precisa ter vida. Porque se ele não tiver, o que dá vida para ele é a força, é a energia contida na pilha, que vai dar o quê? Se olhar para o relógio, se você olhar para aquele relógio, ele não tiver pilha, qual o resultado dele? Está morto. Para que ele serve? Se for bonito, de enfeite. Eu estava num casamento sábado, ou melhor, sexta-feira, e para eu não me perder no horário, tinha uma das mestras de cerimônia que estava ali, e eu tinha deixado o celular longe, e não tinha nada para eu me pautar pelo horário, eu já estava das entradas. Eu perguntei para a moça, que hora que é, por favor? E ela estava com um relógio bonito. Aí ela fez assim para mim. Eu falei, ué, será que a moça não sabe olhar a hora? Com um relógio desse não sabe olhar a hora? Aí eu olhei para o relógio dela e falei, filha, mas seu relógio está marcando 15 para as 3. Já era quase 9 horas da noite. Ela falou, não. Está parado, é só enfeite. E vou dizer, tem muita coisa que morta para você só serve de enfeite, mas para resultado para os outros não serve para... Não serve para nada. Porque o crescimento é produto da vida. Só tem condições de crescer o que tem vida. Com isso, eu deixo um conselho para todos nós aqui. Veja aí como é que está a vida, a sua vida profissional. Veja como é que está a sua vida matrimonial. Veja como é que está a sua vida familiar. Tem vida? Se tem vida, tem os ingredientes necessários para quê? Para crescer, para se desenvolver. Só não cresce o que não tem vida. Embora diz que, não sei se é as unhas ou o cabelo, até 3 dias depois de morto ainda cresce. Mas existem relatos de pesquisadores, eu não sei se é unha ou se é o cabelo. Eu acho que é a unha. Eu acho. Hã? Eu acho. Mas observem o seguinte. Sem vida não há crescimento. Agora nós precisamos, vamos tentar transportar isso e trazermos para dentro da nossa esfera espiritual. Trazer para dentro da nossa vida cotidiana, a nossa vida cristã. E nós precisamos analisar isso com muito cuidado. Analisar isso com muito cuidado. Que nós temos
A partir do momento que nós entendemos que só há crescimento se tiver vida, aí alguém vai dizer assim, aqueles que já estão, quem sabe, uma certa idade, né? Eles vão dizer assim, ah, pastor, inclusive os japoneses, chega uma certa idade que eles têm vida, mas eles não crescem mais, eles parecem que começam a diminuir. E é provado cientificamente que quando nós chegamos a uma certa idade, nós começamos a diminuir. Sim ou não? Se você não experimentou isso ainda, pode esperar que vai chegar o seu momento. Também. Tá? Tem uns que começam a diminuir o cabelo, tem outro que começa a diminuir os dentes, né? Outro vai diminuindo a massa muscular, né? E os sinais começam a ser claros e evidentes. Aí, vocês vão dizer assim, pastor, e espiritualmente, como é que funciona esse processo? Eu vou precisar levar você lá ao Salmo de número 92 e o verso 14. Vamos lá comigo? Que até para você, até para mim, que quem sabe, quando chegar a uma certa idade, imaginar que eu não tenho mais condições de crescer. Tenho sim, e continuarei crescendo, quando nós olharmos isso dentro do contexto espiritual, daquilo que Deus requer para as nossas vidas. Enquanto a vida, há chance de crescimento. Enquanto a vida, há oportunidade de crescimento. O que está registrado aí no Salmo de número 92, o verso 14? Na velhice ainda darão frutos. Na velhice ainda? Mais uma vez, na velhice ainda darão? Serão viçosos. Ó a qualidade do fruto. Perceba aí, repete para mim, Enoque, desculpe por ter cortado. Serão viçosos e vigorosos. Ó, a qualidade do fruto. Não está falando que vai dar um fruto que não seja possível extrair-se a essência para o qual o fruto é produzido. Mas diz que o fruto será viçosos e vigorosos. O que ele está dizendo com isso? Serão frutos de qualidade. Aí eu pergunto, o fruto nasce grande? Hã? O que precisa para ter o fruto maduro? Ele precisa crescer. Então, em todo tempo, nós temos condições de continuar crescendo. A sua idade, a minha idade, não é desculpa para nós não continuarmos crescendo. E vou dizer que muitas das vezes os mais velhos crescerão muito mais do que os mais jovens. Exemplo disso? Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 6 em diante. E dizia esta parábola: um certo homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse o vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse ao Senhor: deixa este ano, até que eu escave em redor e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não der, a mandará cortar. Esta árvore
Ao que tudo indica, ela não tinha muito tempo de existência, mas já havia chegado o tempo necessário dela produzir frutos. Porque o resultado desta figueira, na demonstração de que ela tinha vida, era o quê? Os seus frutos. O resultado da sua vida não é as folhas, não é muitas das vezes ser frondoso, não é muitas das vezes ser espalhafatoso, mas é o fruto que você produz, é que diz a vida que você tem. É por isso que o Senhor Jesus diz: eu vos chamei para que vais e deis fruto, e que o vosso fruto, o que precisa acontecer com ele? Permaneça. Ou seja, ela precisa, este fruto, ele precisa ter continuidade, continuar produzindo. Quantas vezes alguém já passou diante de uma árvore frutífera e olhou para ela e durante muito tempo observava aquela árvore e nunca viu fruto nenhum nela? Aí a pergunta é: esta árvore serve para quê? Se ela tem uma finalidade, qual é a finalidade dela? Produzir fruto. Se ela não produz, ela não tem, automaticamente a essência da vida não está naquela árvore. Só que aí nós chegamos a um ponto interessante que precisamos analisar. Qual é? E todos nós prospectamos, todos nós temos um ideal de crescimento, sim ou não? Todos nós prospectamos um crescimento, todos nós desejamos um crescimento. Aos mais jovens, de estudar, fazer uma faculdade, ter um bom emprego, ter um bom carro, ter uma boa casa, e assim sucessivamente, né? Aos casados, que a família está constituída, que a família seja feliz, que os filhos sejam prósperos, que se desenvolva. Todos nós temos. Agora, existe uma diferença muito grande entre o crescimento ideal e o crescimento real. Existe uma diferença muito grande entre o crescimento ideal e o crescimento real. Todos nós temos um ideal de crescimento. Até aqui na igreja, nós temos um ideal de crescimento. Mas há um conflito muito grande, e esse conflito existencial entre o crescimento ideal e o crescimento real. Qual é a diferença, pastor? O crescimento ideal é aquilo que você pensa em ser, é aquilo que você pensa em conquistar, é aquilo que você pensa em realizar. E o que é o crescimento real? O que realmente acontece. E é muito difícil haver unanimidade, por isso que nós vivemos esse conflito do crescimento ideal e do crescimento real. Quantos de vocês aqui não têm um ideal de crescimento na vida familiar, na vida financeira, na vida profissional, na vida espiritual, na vida social? Mas a distância entre este crescimento ideal e este crescimento real é muito grande. Há aí um conflito que nós precisamos de algo interessante neste sentido. O crescimento
ideal para a igreja especificamente, o crescimento ideal para toda a igreja, ela precisa crescer em conhecimento. Jesus, a Bíblia diz que ele crescia no quê? No que ele crescia? Na graça e no crescimento espiritual. Precisa desses dois ingredientes. Qual o primeiro? Me ajude a pregar aí, gente. Pelo amor de Jesus. Eu quero que vocês me ajudem a pregar hoje. Qual o primeiro ingrediente para o crescimento? Qual o segundo? O verso 18 que eu li, do capítulo de número 3 de 2 Pedro, diz assim: Antes, crescei na graça e no o crescimento ideal para a igreja é o crescimento no conhecimento. Mas pergunta aos irmãos, hoje, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui, que estão buscando crescer no quê? No conhecimento. Mas esta é a preocupação que todos têm? Ah, irmãos, se todos gostassem da profundidade da palavra de Deus, ah, se nós fôssemos como a igreja bereana, que tudo que era pregado, ela buscava o embasamento aonde? Na palavra. Ela buscava se aquele conhecimento tinha procedência. E qual deve ser a base do nosso conhecimento? A procedência. Só abrir um lequezinho dentro da questão do conhecimento, vem o discernimento. Paulo está em um determinado lugar e de repente vem uma moça gritando atrás dele: ei, que esses aí são servos do Deus Altíssimo. Qual era a fonte do conhecimento daquela moça? Qual era a fonte de revelação daquela moça? Ela estava falando a verdade? Ela estava falando a verdade? Sim ou não? Sim. Tinha fundamento que ela estava falando, mas não tinha procedência, não tinha revelação com origem digna de confiança. E precisamos entender que muitas das vezes, irmãos, tem aquelas situações que as pessoas falam com sinceridade. Mas sinceridade, ser sincero, não é sinônimo de que esta sinceridade, a origem, seja sincera. A pessoa pode ser sinceramente errada. A pessoa pode ser honesta, está falando até no púlpito com honestidade. E ser honestamente errado. A pessoa pode ser profunda, demonstrando a gama do seu conhecimento, mas profundamente
errada. A pessoa pode até falar carinhosamente, mas carinhosamente errada. E quando uma pessoa é sinceramente errada, quando uma pessoa é honestamente errada, quando uma pessoa é profundamente errada e carinhosamente, muitas das vezes, errada, quando a fonte não provém de uma fonte digna de confiança. E como é que nós detectamos isso? Através do conhecimento. Pastor, o que isso tem a ver com vida? Eu disse que nós precisamos crescer na graça e no... Muitas das vezes nós somos levados à morte. E o profeta diz assim: o meu povo perece por falta de... Ele estava dizendo, o povo está perdendo a vida porque lhe falta... Ele disse, o povo está morrendo porque lhe falta conhecimento. E nós temos tudo para termos um crescimento ideal. Mas o crescimento ideal, ele vai passar por uma fonte chamada conhecimento. E vou lhes dizer uma verdade. Nós vivemos com a palavra na mão, mas longe do coração. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 12, versículo de número 2, ele diz assim, que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto. E quando nós estamos falando de racionalidade, nós estamos falando de conhecimento. Só que deixa eu lhes dizer uma coisa. Vocês lembram quando eu falei para vocês que as cinzas do altar, elas representam o que para nós? As nossas memórias. E elas devem ser guardadas no... Tem muita gente que o conhecimento da palavra vem num culto de ensino, mas o conhecimento chega aqui e sai por aqui. A fonte do conhecimento, ela precisa, vem aqui, ó, mas ela precisa descer para o guardei a tua no meu, vamos transliterar, guardei o teu conhecimento no meu, para eu não contra. Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o céu na lei do... e nela medita de dia e... pois serão como árvore plantadas junto a... de... que dá o céu na estação, e tudo quanto fizer prosperará. Crescimento ideal. Nós temos o exemplo do crescimento ideal no Salmo de número 1. Agora eu pergunto, o crescimento ideal revelado na palavra para nós tem sido o nosso crescimento real? Eu não quero uma igreja que seja bons carregadores de Bíblia. Como no passado, que nós éramos conhecidos como os Bíblias. Mas não porque tinha a Bíblia no coração, mas simplesmente porque carregava a Bíblia. Tem muita gente que carrega a Bíblia, mas não sabe o que é a Bíblia. Tem muita gente que carrega a Bíblia, mas não vive a Bíblia.
Tem muita gente que carrega a Bíblia, mas não conhece, não tem conhecimento desta palavra. Por quê? Porque ela não está no... E deixa eu lhes dizer, carregar ela perto do coração não faz um transporte telepático para dentro do coração. Não faz, não acontece. E precisamos entender que o crescimento ideal, ele parte da palavra. Por quê? Quantos de nós em algum momento vimos alguém falar alguma coisa? Eu gostei da sua ideia. Eu gostei do seu pensamento. Que aí automaticamente a gente traz dentro daquilo. Eu só procurei trazer essa palavra especificamente. Para quê? Para a gente refletir. Para a gente analisar. E o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a ideia de Deus revelada para nós. Nós precisamos viver a ideia de Deus na nossa vida. Por isso, o crescimento ideal, ele parte da palavra de Deus. Por quê? A fonte dos ideais de Deus estão revelados na sua palavra. Se alguém perguntar para você, aonde está a ideia de Deus? Está aqui, ó. No princípio criou Deus os céus. Só que antes de Deus criar os céus e a terra, lá no livro de Jó, nós temos o relato que isso surgiu como uma ideia de Deus, que aconteceu, foi realizado. É uma ideia colocada em prática. E meus amados, infelizmente, hoje nós temos até no nosso culto de ensino, hoje nós já temos dificuldade, porque tem aqueles que não gostam nem de carregar a Bíblia. Hoje nós temos a dificuldade muito grande, que nós vamos fazer uma leitura bíblica cadencial. E tem crente que não abre nem a Bíblia. Poucos costumam meditar e estudar. Nós estamos vivendo um momento de uma preguiça tão grande. E o sábio, quando ele escreve o Provérbios, ele diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Aos pais que estão aqui, que às vezes tem os filhos que acordam 11 horas da manhã e já acorda com preguiça. A mãe pede para lavar uma louça e aí a menina não vai lavar a danada da louça. Mas eu estou cansada. O que a mãe fala? Você tá morrendo? Sim ou não? Parece que você está morrendo. Quando você está dizendo assim, ó, parece que você está morrendo, a vida está se esvaindo. Vamos trazer isso para a nossa vida espiritual. Sabe por quê? Não há crescimento espiritual na atualidade, porque há uma preguiça na busca do conhecimento. Quer ver um símbolo da preguiça de buscar o conhecimento da palavra? Se você tem, irmão, não tem nenhum problema, viu? A caixinha de promessa. Quem aqui é da tempo da caixinha de promessa? Tem muita gente. Vendeu muita caixinha de promessa lá, né, irmã? Irmão, caixa de promessa é um retrato do crente preguiçoso, que precisa que Deus vai falar com ele. Ele vai lá pegar um pedacinho de papel, não tem nem coragem de abrir a Bíblia, dobrar o joelho para orar, e quer crescer espiritualmente. De que jeito? Hoje
Sabe qual é a fonte do conhecimento? Queima ele, Jeová. Pega no manto de Jeová. Não é? São os clichês, os jargões evangélicos e gospels que existem por aí, em que a turma sai por aí, recebe o quê? Recebe o quê? Aonde? Do quê? Joga uma chave, estende a mão, pega aí, recebe o quê, irmão? Se não busca, tem crente que em vez de ler a Bíblia, para que Deus fale com ele vai procurar a casa do profeta, ou procura uma igreja onde tem alguém profetizando. Lá Deus fala. Não, larga a mão que Deus fala, irmão. É você que é preguiçoso. Deus fala através da sua palavra. Se você dobrar os seus joelhos no chão e falar com Deus, Deus vai falar com você. Se você tiver vida, Deus vai falar com você. Agora morto, precisa buscar artifício, precisa buscar caixa de promessa, precisa buscar profecia, precisa buscar em todos os outros meios e artifícios que existem na atualidade. Por quê? Porque está morto. E o Deus que nós servimos é um Deus de vivos. Vocês percebem que o ideal está muito distante do real? Mas entenda que há uma guerra entre o real e o ideal. E amados, a igreja da atualidade, ela precisa crescer para ela não morrer como morreu a igreja na Europa. E vou fazer uma simbologia aqui. Sabe qual é o retrato da igreja da Europa? A mulher de Ló. Por quê, pastor? Simples, amados. Jesus, ele diz que nós somos a luz e que nós somos o sal da. A igreja é tipificada, é exemplificada como sendo o sal. Hoje quem visita a região de Sodoma só vai ver um monumento da estátua de sal que se tornou insípido e não serve para nada. E não tem vida. Não tem vida.